Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e quem está aqui comigo hoje é o Daniel. Ei, Daniel, tudo bom? Além do Daniel, tem mais uma pessoa, uma convidada muito especial que vai participar dessa aula hoje com a gente, que é a Ziza. Oi, professora Ziza, tudo jóia? Olá, Edneia, olá, estudante, tudo jóia? Um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda, tá? Essa aula, nós iremos trabalhar juntas aqui hoje, né, professora, para poder contribuir ainda mais e ampliar o seu conhecimento nas áreas de ciência e geografia. Vocês vão perceber que elas andam juntinhas. Vamos lá, então. O tema da nossa aula de hoje é mudanças climáticas, né? Aula dedicada ao 8º ano do ensino fundamental. Vamos então trabalhar a habilidade de discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Bom, gente, nas nossas últimas aulas, né, nós falamos muito sobre a previsão do tempo, o clima e o tempo, a diferença entre um e outro, como que a gente consegue prever o tempo, como que a gente consegue chegar no estudo do clima do local. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre como a alteração do meio em que a gente vive vai alterar também o clima local. Por isso que eu convidei aqui a professora Ziza, né, professora de Geografia, para explicar um pouco mais alguns fenômenos que a Terra, né, sofre e influencia diretamente na mudança climática. Então, para a gente poder começar, pode falar. Até mesmo quando a gente, às vezes, está conversando com pessoas que a gente não conhece tanto, fala do tempo, ai, está mais frio que o normal, né? A gente vê as notícias do jornal, a gente tem essa noção de essa percepção, né? Os ciclos estão mudando, né, das temperaturas, e a mudança climática é um fato e que a gente vai aprofundar mais. Na aula de hoje, exatamente. Então, vocês, a Ziza acabou de falar isso, vocês já sentiram a mudança do clima local? Né? Como ela disse, quando a gente vê no jornal, a gente vê às vezes a previsão do tempo, mas você provavelmente já notou essa diferença, de falar assim, poxa, nós estamos numa época do ano que não tinha chuva e está chovendo, nós estamos numa época do ano que não tinha temperaturas tão baixas e agora está tendo, ou vice-versa, nossa, mas estamos no inverno e está um calor danado. O que provoca essas alterações? A intensidade das inundações, a intensidade de furacões em regiões próximas dos trópicos também. Né? A influência disso, né, na mudança dos climas. Então, algum de vocês, né, eu tenho quase certeza que todos já devem ter ouvido falar em aquecimento global. Nos últimos anos, né, Ziza, o que a gente mais tem escutado é essa questão do aquecimento global. O que provoca? O que causa o aquecimento global? Então, nas últimas aulas nós falamos, né, sobre os movimentos de rotação da Terra, como que isso influencia, né, nos processos de clima, de tempo, como que as linhas mais próximas do Equador vão receber uma incidência solar, são regiões que ficam um pouco mais, a transição, né, a diferença entre temperaturas lá é um pouco menor do que as regiões dos extremos, nos polos, por exemplo. Nós também vimos que o Sol vai aquecer as regiões do planeta de forma desigual, então cada região vai ter uma temperatura diferente, constantemente, né? E também, consequentemente, vai ter a variação da pressão atmosférica que é influenciada e que influencia a temperatura local, a questão da ocorrência dos ventos, como que esses ventos são formados, inclusive nós vimos nas aulas anteriores como que esse vento é formado, do que ele é formado, o que faz com que ele aconteça, as chuvas, como que elas são influenciadas. Eu acho que para poder falar sobre a questão dos ventos, né, Ziza, a gente trouxe aqui uma imagem que eu acho que a Ziza pode explicar ela de uma forma muito funcional para entender um pouco mais como que essas mudanças estão ocorrendo. Muito bem. Então vejam só, aqui a gente tem o que a gente chama de circulação global. No sentido vertical, essas setas, como vocês podem ver, aqui existe um ciclo, é como se estivesse fazendo um movimento tridimensional para fora dessa tela, tá? Então, quando a gente vê nesse sentido, aqui a gente vê que próximo da linha do Equador existem, tá vendo que está de vermelho? O que mostra que as massas de ar quente
estão se formando pela maior radiação solar nessa região do Equador. Consequência, né, justamente como a gente explicou nas últimas aulas, que a incidência solar nessa região ela é maior. Isso, um fator astronômico, né? A posição da Terra em relação ao Sol. O Sol. E aí essa radiação solar faz com que as partículas que estão na superfície, por ser uma região mais quente, a gente tem uma ascendência dessas correntes de ar. E que com isso elas vão encontrar outras correntes de ar que desde os polos estão em movimento e fazem essa interação. Com essa instabilidade dessas massas de ar que podem gerar as frentes frias, com tempestades, em regiões entre o Círculo Polar e os trópicos, né? Tanto do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, assim como o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, nós temos também essa zona de instabilidade onde existe maior possibilidade de formação de ciclones, tornados, furacões, né? E com isso a gente vê então que existe uma sequência, como digamos assim, uma tendência maior desses ciclos, dessas células de calor em movimento. E como vocês podem ver, elas também têm um comportamento de uma direção, principalmente aqui da linha do Equador. A Terra, girando de oeste para leste, ela vai fazer o movimento e uma outra força contrária, que é uma resistência, a gente chama de força de Coriolis, ela vai puxar os ventos, então, na direção oeste, né? Direção contrária do movimento do sentido giratório. da Terra, né? Muito curioso essa circulação, né? Que vão variar, às vezes, a intensidade também de uma estação para outra, né? Mas esse é o geral de uma maneira didática. Isso. Bom, então a gente já viu aqui que o clima, o tempo, ele sofre influência de diferentes biomas também, né? Então nós vamos ter diferentes fatores que vão intensificar, às vezes uma temperatura mais alta ou mais baixa, né? Mas o contrário também ocorre. Então, por exemplo, as árvores, elas absorvem água do solo e vão transpirar lançando. Sabe quando a gente olha uma árvore e vê que de manhã, principalmente, que a folha dela tá molhadinha? Não é somente o orvalho, né, a umidade do ar, e sim a transpiração da folha, a transpiração da árvore. Ela tá absorvendo do solo e tá transpirando água, levando umidade para o ar, né? Então esse fenômeno, ele faz com que os ambientes com vegetação mais densa tenham a umidade do ar mais alta. Então as plantas também absorvem o calor do ambiente. Olha a importância, gente, da vegetação na caracterização do clima local. Por isso, né, que a gente tem caracterização de diferentes biomas do Brasil. A gente tem o bioma na Amazônia, né, na região amazônica, que vai ter um clima mais quente, mais úmido. Aí o Cerrado já tem uma característica diferente, a Caatinga ainda mais diferente, o Pampas. Então, cada região do Brasil vai sofrer influência tanto do solo, né, quanto também da vegetação local. Quando a gente fala principalmente dos fatores climáticos, a vegetação, ela então vai ser uma contribuição para gerar uma mudança nessa umidade relativa do ar. E essa mudança relativa do ar, não necessariamente, por exemplo, se a gente tem mais umidade, vai gerar mais frescor. Não, a água, ela é um regulador térmico universal. Então, se está uma grande umidade relativa, como na região da linha do Equador, lá, por exemplo, no estado do Pará, do Amazonas, o que vai acontecer? Essa grande umidade relativa vai fazer com que toda a temperatura atmosférica dessa região seja mais abafado, quente, porque a tendência não é ser mais quente. Você tem a sensação de que você está entrando numa sauna, né? É quente e úmido, muito úmido. Eu tenho até um aluno que ele veio me contar todo dia esperto, tá calor demais, professor, eu fiz uma coisa muito legal. Eu liguei o ventilador e coloquei o umidificador de ar para refrescar mais o ambiente. Falei, dependendo da temperatura da água que você coloca nessa brincadeira, pode até ajudar. Mas se está muito quente, na verdade, ele vai fazer uma sauna. Ele vai fazer o efeito quase que contrário aí nesse caso. Bom, além, né, da informação da vegetação, como isso influencia no clima, na temperatura local,
eu gostaria, antes da gente entrar na parte de aquecimento global, só falar rapidamente aqui, ó, do ciclo de carbono. Vamos lembrar que nós somos seres vivos. Às vezes o professor de química vai até brigar comigo aqui agora, mas eu gosto de exemplificar de uma forma muito simples, que eu acho que fica fácil para o aluno entender, é o seguinte. Nós somos feitos de carbono. Então, aquilo que é orgânico tem carbono no meio. O que não é orgânico, é inorgânico, não vai ter o carbono. Então, por exemplo, a água é inorgânica, ela não tem carbono. Em compensação, proteína, carboidrato, nós, seres vivos, somos formados disso, né? Proteína, carboidrato, lipídio, e nós temos muito carbono. Mas de onde vem esse carbono? Como que ele surge, né? No nosso caso, no processo de alimentação. E ele volta, ele faz algum ciclo, ele volta para a Terra, da Terra ele vai para o ar novamente? Sim. Vejam bem essa figura aqui. Deixa eu pegar minha caneta para mostrar para vocês melhor. Olha só, isso aqui é o ciclo do carbono, tá? Então, o carbono, ele vai ser absorvido, por exemplo, pela vegetação. Então, as árvores, elas absorvem o gás carbônico, né? E no processo de fotossíntese, processo extremamente importante para nós, seres humanos, para todos os seres vivos, porque nesse processo ela vai liberar o oxigênio, ela absorve, então, o carbono, beleza? Absorveu o carbono, liberou o oxigênio. Esse carbono, ele vai para o ar, né? Por meio, por que a árvore está processando esse carbono? Porque nós liberamos carbono. Como que a gente libera? Nós liberamos através, por exemplo, de um processo vital que é a respiração. A gente pega o oxigênio que as plantas liberaram, né? Produziram oxigênio, a gente pega esse oxigênio, respira, né? No processo de respiração, o nosso corpo pega o oxigênio, leva para as células, utiliza ele nos processos vitais de metabolismo celular. Essa célula, após o metabolismo, libera o gás carbônico, ele cai na corrente sanguínea e você libera esse gás carbônico no processo de respiração. Então, você manda ele para fora, e que expira. As plantas também respiram, exatamente, né? As plantas também respiram, tá, gente? Elas fazem esse processo e elas também liberam carbono. Beleza, então a gente respira, liberou gás carbônico. Só a gente que faz isso? Não. Nós temos várias indústrias, né, liberando gás carbônico, a queima de combustível. Então, quando você anda de carro, quando você anda de moto, quando você anda com algum veículo automotor que não é híbrido, que não é elétrico e vem de utiliza fontes de energia não renovável, que é o caso da gasolina, do óleo diesel, ela vai queimar esse combustível e liberar CO2 para a atmosfera. Então, nós temos veículos automotores, indústrias, né, liberando esse CO2 Qualquer combustão, na verdade, isso, né? Você qualquer faz processo de combustão. Uma fogueira, só de você gerar essa queima dessa matéria orgânica, o carbono, então, vai ser liberado em forma de CO2. Com certeza. Esse carbono, ele pode voltar para o solo, né? E ele é essencial para o solo, para que esse solo seja fértil. Ele vai voltar para o solo através do processo de decomposição. Então, por exemplo, quando os organismos morrem, então quando um animal morre, ele vai para o solo e ele é decomposto, né, pelos organismos que são decompositores. Bactérias, fungos vão quebrar esse organismo e transformar em pequenas moléculas, liberando então o carbono. Esse carbono volta para o solo. Então, a gente tem material orgânico, folha, né? Quando a folha é decomposta, ela cai da árvore, ela fica no solo, ela vai ser decomposta, devolvendo carbono para a terra, que é extremamente importante para o processo vital dela aqui. Então, o carbono dentro da terra é importante para ela. Se a gente pudesse pegar ainda mais carbono, né, Ziza, e voltar ela para dentro da superfície terrestre, seria muito melhor para a gente. Mas a gente está com um acúmulo muito maior desse gás aqui na atmosfera. E agora sim a gente vai ver o risco e qual que é o problema disso. Mas uma coisa também, né? Além disso, as plantas, as algas também marinhas. Verdade, né? Nossa, eu estou esquecendo aqui de falar dos organismos, né? Na verdade, o pulmão do mundo é o oceano, né? Porque as algas são fotossintetizantes e fazem esse processo também de recolher o gás carbônico e liberar o oxigênio para a gente. Bom, a gente sabe que muita gente já deve ter ouvido falar, né, que o gás carbônico, o dióxido de carbono, é um vilão aí
do efeito estufa. Ele é um gás que é liberado, né, tanto nas indústrias como na respiração, como eu mostrei para vocês, e ele vai ser emitido, assim como o metano. Então, são vários gases que vão contribuir severamente com o efeito estufa, fazendo com que o calor seja ainda mais retido. Porque, como a gente já viu em aulas anteriores, o efeito estufa é um fenômeno natural, ele é necessário. Porém, nós estamos intensificando esse efeito e causando problemas muito mais graves por causa disso. Mas né? então vamos, por exemplo, ver então o que é essa ideia desse efeito estufa, né? Isto. Fala pra Primeiro, gente o efeito aí. estufa recapitulando isso que vocês já viram em ciências, em outras aulas de geografia, em outras séries, o Sol aquece a superfície terrestre iluminada. Parte do calor transferido é refletido de volta para a atmosfera. Então, olha, radiou a superfície. Então, existe um aquecimento dos materiais da superfície diferenciado, mas, ao mesmo tempo, no meio do caminho, as nuvens interceptam essa radiação solar. As partículas da atmosfera, até mesmo a camada de ozônio, entre outras camadas de compostos químicos, né, diferentes compostos químicos, também vão absorver na atmosfera. E, depois disso, quando chega na Terra, uma parte também vai ser refletida, vai ser devolvida. Mas ela veja dissipa só, novamente para ela, precisa sair, né, sim, novamente. E ainda bem que a gente tem essa atmosfera, porque o efeito estufa, vejam conosco, é o mecanismo natural em que boa parte desses gases são capazes de reter o calor. Então, é dia, a Terra está sendo irradiada, os materiais estão aquecendo. Se dispersa para a atmosfera, parte então dessas partículas estão retendo o calor. Agora imagina um cenário sem essa atmosfera. É dia, aqueceu, nada interceptou essa radiação, então é muito intenso. E aí anoitece, não há presença de radiação, calor, vai então gerar uma dispersão direta para o espaço. E aí o nosso planeta seria muito frio à noite. Ou o contrário, né? Exatamente. E o contrário, durante o dia muito mais quente, impossibilitando a vida, né? Isso. E quando a gente fala de gases estufa, nós mencionamos a própria água, tá? É um gás estufa, o CO2, o CH4 e o N2O, que são esses compostos que, ao reagir com o calor solar, então eles fazem esse papel de reter, igual uma estufa quando você precisa aprisionando, né, esse o calor dentro da estufa. Bom, mas o que isso tem a ver com a alteração do clima? Né? A gente vai ver, a gente já viu que nós temos vários fatores que interferem, mas, por exemplo, o carbono que foi depositado no solo, ele pode sofrer alterações transformando-se em combustível fóssil. Nós já vimos isso também em aulas anteriores, né? Tanto comigo, eu acredito que com você também, né, Sim. professora? Como petróleo, gás natural. Então, a gente tem a formação... Opa, passei aqui sem querer. A gente tem a formação desse material, a fonte de energia é provinda desse carbono que volta lá para o interior da Terra, formando, então, as fontes não renováveis de energia, né? Então, ao vermos essa ilustração, a gente então vai lembrar o seguinte: existe o ciclo do carbono, que existe então uma capacidade ecológica de reposição do sistema, mesmo em equilíbrio, da disponibilidade de CO2, oxigênio e as temperaturas médias. A partir do momento que nós acessamos o que está de azul escuro, é representado como uma matéria orgânica de milhões de anos atrás, sejam florestas de briófitas, de samambaias, sejam de grandes répteis, os dinossauros, animais em extinção, né? Assim como crustáceos do fundo do mar. Então, eles são matéria orgânica confinados sob sedimentos. E, depois de um processo de litificação, eles, então, passam por um processo, então, de participar dessas rochas sedimentares. E aí, formando os combustíveis. Nós descobrimos o potencial energético em forma de petróleo, em forma de gás natural ou em forma de carvão mineral. E que, com isso, a gente aumenta a disponibilidade de mais carbono para o planeta absorver. E aí que está o problema, né? Quando a gente utiliza essa fonte de energia, esse carbono é queimado, né? Ocorre o processo de combustão, a gente aquece o planeta, né?
principalmente por causa do efeito estufa. Então, a gente tem consequências graves que são causadas muitas vezes por ações antrópicas e também industriais, que por sua vez é causado por ação antrópica. Então, o desenvolvimento econômico, a aceleração da urbanização, o crescimento populacional, tudo isso influencia diretamente na mudança climática. E uma questão, o efeito estufa é o processo natural, o aquecimento global é o agravamento desse efeito natural que é o efeito estufa, de modo que as temperaturas médias da temperatura do planeta aumentam. Então, já que as temperaturas médias do planeta aumentam, a gente não tem um sistema atmosférico de umidade, de nuvens acontecendo. Então, se a gente tem mais calor, mais água vai ser disponibilizada para o sistema. Então, as chuvas elas podem ser mais intensas, gerando um desequilíbrio. Assim como os polos do planeta, eles começam a não ter mais as neves eternas. As calotas começam a contribuir para o nível dos oceanos. Começa a ficar líquido e sobe. E com isso gera esse desequilíbrio atmosférico que, consequentemente, de um lado está chovendo muito, tirando a concentração de água, gerando secas em outros, gerando esse desequilíbrio e que é da nossa responsabilidade como seres humanos nesse planeta. Ótimo. Bom, pessoal, nós vamos fechar essa aula por aqui. Tem mais um material que não vai dar tempo da gente discutir aqui juntos, mas vocês podem consultar. Tá? Se ficou alguma dúvida com relação a essa aula e outras, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas. Professora Ziza, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, um prazer. Até a próxima. Até lá então, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada pela sua companhia.